Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ei, time cascudo esse Palmeiras na Libertadores, né? Impressionante. Superou desfalques, mais uma vez, um bom adversário e conseguiu a virada sobre o Cerro Porteño. O Gustavo Gomes é um monstro, né não? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. O Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor. Que loucura, hein? Me perdoem a voz mais uma vez, ela ainda não melhorou. Tô falando mais baixinho aqui para vocês entenderem o recado. Palmeiras venceu o Cerro Porteño, embolou o grupo, né? Porque agora todo mundo tem 3 pontos conquistados. O Cerro, que vinha de 100% de aproveitamento na competição, depois de passar pelo Curicó e pelo Fortaleza nas fases preliminares, né, de pré-libertadores, entrou na fase de grupos, venceu o Barcelona de Guayaquil, estava 100%, acabou pegando o Palmeiras pela frente. Que azar do Cerro Porteño. Uma equipe bem organizada, que tem jogadores bem conhecidos aqui do futebol brasileiro, o goleiro Jean, em São Paulo e Bahia, o Eduardo Brock, que jogava no América, o Diego Churinhas, Grêmio e Atlético Goianiense, e também o meio-campista aqui, o Pires da Mota, na verdade o zagueiro ex-Flamengo, que na verdade joga de volante também. Então, jogadores conhecidos, um time que deu trabalho e que abriu o placar com 4 minutos, com Bobadilha. Aliás, o primeiro tempo foi mais do Cerro do que do Palmeiras. O Palmeiras demorou a se encontrar, o jogo foi no Morumbi por conta de um evento de rock no Allianz Parque, 42 mil pessoas, né? A torcida do Palmeiras está se acostumando a levar público, né, a praticamente lotar o Morumbi e empurrar o seu time, e o Palmeiras se sente à vontade ali também, 42 mil pessoas, mas o primeiro tempo custou a se encaixar, porque é claro que o Palmeiras sente a ausência do Rafael Veiga. Saiu o Gustavo Scarpa, o Veiga assumiu essa função, assim como quando o Veiga lesionou ano passado, o Scarpa assumiu essa função. Nesse momento não tem os dois. E a escolha do Abel Ferreira foi pelo John. Eu gostei. Ele jogou só o primeiro tempo, mas eu gostei do John, que é um menino que vem recebendo mais oportunidades. Ele tem muita intensidade, né? Ele tem muito dinamismo ali no meio. Ele faz a bola correr e é claro que peca muitas vezes pela juventude, pela ansiedade, mas você vê que ele tem toque de bola, ele tem muita qualidade técnica, mas ele já tem visão de jogo, ele já consegue fazer jogadas combinadas, especialmente pelo lado esquerdo com o Vanderlan. A coisa funcionou em alguns momentos, mas o Palmeiras acabou parando muito no goleiro Jean, que fez uma boa partida. Salvou o Cerro Porteño em vários momentos, mas não conseguiu superar o ímpeto do Verdão, especialmente na segunda etapa. Mas o primeiro tempo foi mais do Cerro, que faz o gol logo muito cedo e depois tem até outras chances de aproximação, com finalizações e tudo mais. Estava um time bem solto, a equipe paraguaia, né? Só que aí entrou em cena um jogador, não sei se por estar jogando contra compatriotas, né, e contra um rival, na verdade, porque ele é revelado pelo Libertad. O Gustavo Gomes é impressionante. O que ele consegue fazer defensivamente, ofensivamente, liderando o time, é um gigante, é o capitão do time, ele é um monstro de jogador e ele decide, ele resolve, ele é absurdo que joga o Gustavo Gomes. O Abel Ferreira montou um sistema ali com o Luan ao lado do Gomes na defesa, o Vanderlan e o Marcos Rocha também fez um partidaço. Meio de campo com o Zé, o menino e o John, e na frente também novidades, né? O Arthur de um lado, pelo lado direito, que tem uma finalização no primeiro tempo, o Dudu pelo lado esquerdo e o Flaco Lopes, que começa o jogo. O Flaco Lopes está na fase, né, fazendo muitos gols e tudo mais, mas aí no segundo tempo o Abel Ferreira alça a mão de Endrick e Rafael Navarro. Eu imagino que alguns torcedores se arrepiaram, né, quando ouviram o nome do Rafael Navarro. Mas quando a fase está boa, quando a fase é boa, e esse Palmeiras é impressionante como ele consegue ser cascudo. Libertadores, gente. Libertadores você não negocia com o resultado, especialmente na fase de grupos, em que você precisa pontuar. O Palmeiras já tinha perdido o primeiro jogo, precisava vencer, saiu atrás, mas é incrível como é um time que não sente, né? Ele não sente, é mais do que isso. O Abel fala muito isso nas entrevistas e meio que ele vai criando essa sintonia com a torcida, de que os jogadores precisam desse empurrão da torcida quando o time sofre um gol. E muitas equipes sentem quando sofrem um gol, porque é difícil você reverter um placar, mesmo que esteja jogando em casa. O Palmeiras não, o Palmeiras parece que se motiva quando isso acontece, do tipo, vamos lá, vamos virar o jogo, porque é assim que nós somos, a gente toma um gol e a gente é o time da virada. Cara, isso está virando uma marca realmente, né?
É mais um jogo que o Palmeiras consegue a virada, como foi recentemente contra a Tombense, contra o Tombense, pela Copa do Brasil. E aí entra em cena não só o Gustavo Gomes, mas uma arma do Palmeiras, do Abel Ferreira, que é impressionante, que é a bola parada. Eu não sei se tem, na verdade não tem, um time que aproveite tão bem a bola parada quanto esse time do Abel. É incrível. Porque assim, e muitos criticam até o Palmeiras, né, que não joga um futebol vistoso e tudo mais. Gente, o resultado ainda é o mais importante. E o futebol ele é estratégico, ele é um xadrez. Se você não consegue por dentro, se você não consegue pelos lados, você tem que ter artimanhas para superar barreiras, obstáculos e conseguir o teu objetivo. E o Palmeiras é muito, mas muito forte na bola parada. Era no ano passado com o Scarpa, continua com o Rafael Veiga e continua com o Gabriel Menino, com qualquer jogador que consiga erguer uma bola na área e incomodar a defesa adversária. Aí o primeiro gol acontece porque vem uma bola pelo lado esquerdo, o Arthur, em condição legal, ele finaliza, ele fica pedindo o gol, inclusive, porque o Jean salva em cima da linha, só que aí na sequência o Gomes chega chutando como um centroavante e faz o gol. O Arthur, ele meio que sai da bola, assim, né? Mas ele está perto do Jean e ele está em posição de impedimento no momento que o Gomes faz a finalização. E aí o que acontece? O gol tem que ser revisado pelo VAR. Só que o VAR revisa e chama o árbitro de campo. Imagino eu que o VAR interpretou que o Arthur interferiu na jogada e precisava da interpretação do juiz para ele analisar mais corretamente, porque em campo é difícil, né? É um lance muito rápido. Então o árbitro vai ao monitor e analisa se o Arthur ali naquela posição de impedimento, se ele tem que ser punido por aquela posição ou não. Eu vou dizer para vocês que na minha visão, sem criar polêmica nem nada, tá, gente? Porque eu acho que é um lance discutível mesmo. Na minha visão, o Arthur está no raio de ação do goleiro. Então é subjetivo a gente dizer se ele interferiu ou não. Na verdade, se ele atrapalhou ou não. Interferiu, acho que ele interfere, exatamente por estar no raio de ação. Eu teria anulado o gol, mas eu reconheço que é possível você validar se você interpretar que não, enfim, que ele não toca na bola e não precisa tocar, mas enfim, que ele não participa, não atrapalha. É uma leitura, é um lance interpretativo. O Leonardo Gaciba, meu parceiro, que eu respeito muito, que entende muito de arbitragem, ele entendeu como um gol legal. E tá tudo certo. Eu acho que ele ali estava no raio de ação do Jean e como não tem como confirmar se o Arthur atrapalhou ou não, eu também não tenho como confirmar se ele não atrapalhou. Então eu teria anulado o gol. Mas enfim, o gol foi validado e o Gustavo Gomes depois aparece numa outra bola parada, alçada, em que ele toca meio de ombro, né? Ele vence ela na linha de fundo, vence o G vai acompanhando ele, a bola parece que vai sair e ele consegue fazer assistência para o Navarro, que domina e entra com bola e tudo. E o Navagol, né, que já fez 4 gols num jogo de Libertadores, fez mais um agora e garantiu a vitória e a virada do Palmeiras. Aí o restante do jogo, a reta final da partida, ela foi bem aberta, né? Porque aí o Palmeiras tanto poderia ter feito o terceiro, quanto o Cerro poderia ter empatado. 7 minutos de acréscimos, os árbitros estão dando muito acréscimo para, enfim, compensar paradas, substituições e tudo mais, mas o Palmeiras manteve o seu resultado, garantiu os 3 pontos e era isso que precisava. Grande vitória, especialmente depois da derrota no jogo de estreia e um grupo embolado. Se você olhar a classificação ali, o Verdão lanterna pelo saldo de gols. Esqueçam isso. Começa tudo de novo, porque está todo mundo na mesma batida. Tem 4 jogos ainda para o Palmeiras buscar a classificação, que, óbvio, é o principal objetivo, é o mais importante. E superar esse desafio sem 2 dos principais jogadores, o Rony e o Rafael Veiga, que não estão atuando, e é claro que eles fazem falta. O Abel consegue potencializar de vez em quando um Breno Lopes, um Flaco Lopes, o Endrick vem entrando nos jogos super bem, participativo. Eu acho até que tirou um peso do Endrick, né? Ele entrando no segundo tempo dos jogos. Então, o Richard Rios entrou também. Enfim, eu acho que o Abel está conseguindo ultrapassar essa fase com desfalques e sem grandes reforços até chegar nas fases mais quentes, né? Já abriu uma vantagem boa contra o Tombense, Copa do Brasil, e já garantiu a sua primeira vitória na Libertadores. Missão cumprida. O que vocês acharam do jogo? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!